Contrato social, obra de Rousseau. As cláusulas deste contrato são de tal modo determinadas pela natureza do ato que a menor modificação as tornaria vãs e de nenhum efeito, de sorte que, conquanto jamais tenham sido formalmente enunciadas, são as mesmas em todas as partes tacitamente admitidas e reconhecidas, até que, violado o pacto social, reentra cada qual em seus primeiros direitos e retoma a liberdade natural, perdendo a liberdade convencional pela qual ele aqui renunciou. Todas essas cláusulas, bem entendido, se reduzem a uma única, a saber, a alienação total de cada associado, como todos os seus direitos, em favor de toda a comunidade. Porque, primeiramente, cada qual se entregando por completo e sendo a condição igual para todos, a ninguém interessa torná-la onerosa para os outros. Além disso, feita a alienação, sem reserva, a união é tão perfeita quanto o pode ser, e nenhum associado tem mais nada a reclamar, porque se as particulares restassem alguns direitos, como não haveria nenhum superior comum que pudesse decidir entre eles e o público, cada qual tornado, em algum ponto, o seu próprio juiz, pretenderia em breve sê-lo em tudo. O estado natural subsistiria e a associação se tornaria necessariamente tirânica ou inútil. Enfim, cada qual dando-se a todos, não se dá a ninguém, e, como não existe um associado sobre quem não se adquire o mesmo direito que lhe foi cedido, ganha-se o equivalente de tudo o que se perde e maior força para conservar o que se tem. Portanto, se afastarmos do pacto social o que não constitui a sua essência, acharemos que ele se reduz aos seguintes termos: cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a sua autoridade sob o supremo comando da vontade geral e recebemos em conjunto cada membro como parte indivisível do todo. Logo, ao invés da pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação produz um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quanto a assembleia de vozes, o qual recebe desse mesmo ato sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. A pessoa pública, formada assim pela união de todas as outras, tomava outrora o nome de cidade e toma hoje o de república, ou corpo político, o qual é chamado por seus membros. Estado, quando é passivo, soberano, quando é ativo, autoridade, quando comparado a seus semelhantes. No que concerne aos associados, adquirem coletivamente o nome de povo e se chamam particularmente cidadãos, na qualidade de participantes na autoridade soberana e vassalos quando sujeitos às leis do Estado. Todavia, esses termos frequentemente se confundem e são tomados um pelo outro. É suficiente saber distingui-los quando empregados em toda a sua precisão. Vê-se, por esta fórmula, que o ato de associação encerra um acordo recíproco do público com os particulares e que cada indivíduo, contratante, por assim dizer, consigo mesmo se acha obrigado sobre uma dupla relação, a saber, como membro do soberano para com os particulares e como membro do Estado para com o soberano. Mas não se pode aqui aplicar a máxima do direito civil que ninguém está obrigado aos acordos tomados consigo mesmo, porque há grande diferença entre obrigar-se consigo mesmo ou com um todo de que se faz parte. É necessário assinalar ainda que a deliberação pública, que pode obrigar todos os vassalos ao soberano, em virtude de suas diferentes relações, sobre as quais cada um deles é considerado, não pode, pela razão contrária, obrigar o soberano consigo mesmo e que, em consequência, é contra a natureza do corpo político o soberano impor-se uma lei que não possa infringir.
Podendo considerar-se sujeito a uma só e mesma relação, encontra-se ele no caso de um particular contratante consigo mesmo, por onde se observa que não há nem pode haver nenhuma espécie de lei fundamental obrigatória para o povo, para o corpo do povo, nem mesmo o contrato social. O que não significa não possa esse corpo obrigar-se com outro no que, de modo algum, derrogue esse contrato, porque, no tocante ao estrangeiro, ele se torna um simples ser, um indivíduo. Contudo, o corpo político ou soberano, extraindo sua existência cinicamente da pureza do contrato, não pode jamais obrigar-se, mesmo para com outro, a nada que derrogue esse ato primitivo, como alienar qualquer porção de si mesmo ou submeter-se a outro soberano. Violar o ato pelo qual existe seria aniquilar-se, e o que nada é, nada produz. Tão logo se encontre a multidão reunida num corpo, não se pode ofender um dos membros sem atacar o corpo, menos ainda ofender o corpo sem que os membros disso se resistam. Assim, o dever e o interesse obrigam igualmente as duas partes contratantes a se auxiliarem de forma recíproca, e os próprios homens devem procurar reunir sobre essa dupla relação, sob as vantagens que disso dependem. Ora, sendo formado o soberano tão só dos particulares que o compõem, não há nem pode haver interesse contrário ao deles. Por conseguinte, não necessita a autoridade soberana de fiador para com os vassalos, por ser impossível queira o corpo prejudicar todos os membros e por, como logo veremos, não lhe ser possível prejudicar nenhum em particular. O soberano somente pelo que é sempre tudo o que deve ser. Não sucede, porém, o mesmo com os vassalos em relação ao soberano, perante o qual, malgrado o interesse comum, ninguém responderia por suas obrigações se ele não encontrasse os meios de fazer com que lhe fossem fiéis. Com efeito, cada indivíduo pode, como homem, ter uma vontade particular contrária ou dessemelhante à vontade geral que possui na qualidade de cidadão. O interesse particular pode faltar-lhe de maneira totalmente diversa da que lhe fala o interesse comum. Sua existência absoluta e naturalmente independente pode fazê-lo encarar o que deve à causa comum como uma contribuição gratuita, cuja perda será menos prejudicial aos outros que o pagamento oneroso para si. E olhando a pessoa moral que constitui o Estado como um ser de razão, pois que não se trata de um homem, ele desfrutará dos direitos do cidadão sem querer preencher os deveres do vassalo. Injustiça cujo progresso causaria a ruína do corpo político. A fim de que não constitua, pois, um formulário inútil, o pacto social convém tacitamente esta obrigação, a única a poder dar forças às outras. Quem se recusar a obedecer à vontade geral, a isto será constrangido pelo corpo em conjunto, o que apenas significa que será forçado a ser livre. Assim é esta condição, oferecendo os cidadãos à pátria, protege-os de toda dependência pessoal, condição que promove o artifício e o jogo da máquina política e que é a única a tornar legítimas as obrigações civis, as quais sem isso seriam absurdas, tirânicas e sujeitas aos maiores abusos. A passagem do estado natural ao estado civil produziu no homem uma mudança considerável, substituindo em sua conduta a justiça ao instinto, imprimindo às suas ações a moralidade que anteriormente lhes faltava. Foi somente então que a voz do dever, sucedendo ao impulso físico e o direito ao apetite, fizeram com que o homem, que até esse momento só tinha olhado para si mesmo, se visse forçado a agir por outros princípios e consultar a razão antes de ouvir seus pendores. Embora se prive nesse estado de diversas vantagens recebidas da natureza, ganha outras tão grandes
suas faculdades se exercitam e se desenvolvem. Suas faculdades se exercitam e desenvolvem. Suas ideias se estendem, seus sentimentos se enobrecem. Toda sua alma se eleva a tal ponto que, se os abusos desta nova condição não o degradassem com frequência a uma condição inferior àquela de que saiu, deveria abençoar incessantemente o ditoso momento em que foi dali desraigado para sempre, o qual transformou um animal estúpido e limitado num ser inteligente, num homem. Reduzamos todo este balanço a termos fáceis de comparar. O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo que o tenta e pode alcançar. O que ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui. Para que não haja engano em suas compensações, é necessário distinguir a liberdade natural, limitada pelas forças do indivíduo, da liberdade civil, que é limitada pela liberdade geral, e a posse, que não é senão o efeito da força ou do direito do primeiro ocupante da propriedade, que só pode ser baseada num título possessivo. Poder-se-ia, em prosseguimento do precedente, acrescentar à aquisição do Estado civil a liberdade moral, a única que torna o homem verdadeiramente senhor de si mesmo, posto que o impulso apenas do apetite constitui a escravidão, e a obediência à lei a si mesmo prescrita é a liberdade. Mas já falei demasiadamente deste assunto, e o sentido filosófico do termo liberdade não constitui aqui o meu objetivo. Cada membro da comunidade dar-se-á a ela no instante em que esta se forma, tal como se encontram no momento ele e todas as suas forças. Os bens que ele possui dela fazem parte. Não quer dizer que, em virtude deste ato, mude a posse de natureza mudando de mãos e se torne propriedade em mãos do soberano. Mas, como as forças da cidade são incomparavelmente maiores que as de um particular, o domínio público está também no fato mais forte e irrevogável, sem que eu seja mais ou menos legítimo para os estrangeiros, porque o Estado, no tocante a seus membros, é senhor de todos os seus bens, pelo contrato social que, no Estado, serve de base a todos os direitos, mas não o é no que concerne às outras autoridades, senão pelo direito de primeiro ocupante, recebido dos particulares. O direito de primeiro ocupante, embora mais real que o direito do mais forte, só se torna um direito verdadeiro após o estabelecimento do direito de propriedade. Todo homem tem naturalmente direito a tudo que lhe é necessário, mas o ato positivo que o faz proprietário de algum bem o exclui de todo o resto. Feita a sua parte, deve ele a isso limitar-se e não mais tem nenhum direito na comunidade. Eis porque o direito de primeiro ocupante, tão frágil no estado natural, é responsável para todo o homem civil. Nesse direito, respeita-se menos o que pertence a outro que o que não lhe pertence. Em geral, para autorizar sobre um terreno qualquer o direito de primeiro ocupante, são necessárias as seguintes condições. Primeiramente, que esse terreno ainda não se encontre habitado por ninguém. Em segundo lugar, que apenas seja ocupada a área de que se tem necessidade para subsistir. Em terceiro, que se tome posse dela, não em virtude de uma vã cerimônia, mas pelo trabalho e pela cultura. Único sinal de propriedade que a falta de títulos jurídicos deve ser respeitado por outrem. Com efeito, conciliar com a necessidade e o trabalho o direito de primeiro ocupante não significa estendê-lo tão longe quanto possa ir. Pode-se deixar de impor limites a esse direito? Será o bastante pôr os pés num terreno comum para logo se pretender a sua propriedade? Bastará ter a força dele afastar os outros homens por um instante para os privar do direito de aí jamais voltarem? Como pode um homem
ou um povo apropriar-se de um imenso território e dele privar todo o gênero humano, graças a uma usurpação punível, uma vez que esta retira aos demais homens a residência e os alimentos que a natureza lhes oferece em comum. Quando Nunes Balboa, pisando na praia, tomava posse do Mar do Sul e de toda a América Meridional em nome da coroa de Castela, era isso suficiente para despojar todos os seus habitantes e deles excluir todos os príncipes do mundo? Em razão disso, multiplicaram-se inutilmente essas cerimônias, e o rei católico, de seu gabinete, podia apossar-se de vez de todo o universo, salvo suprimir em seguida de seu império o que estava anteriormente de posse dos outros príncipes. Concebe-se como as terras dos particulares reunidas e contínuas se transformam em território público, e como o direito de soberania, estendendo-se dos vassalos ao terreno por eles ocupado, se toma a um tempo real e pessoal, o que coloca os possuidores numa maior dependência e faz de suas próprias forças os penhores de sua fidelidade. Vantagem que parece não foi bem compreendida pelos antigos monarcas, os quais, atribuindo-se apenas os títulos de reis dos persas, dos citas, dos macedônios, davam a impressão de que se olhavam de preferência como os chefes de homens e não como senhores do país. Os monarcas de hoje chamam-se a si mesmos mais habilmente reis da França, de Espanha, de Inglaterra, etc. Conservando desta maneira o terreno, sentem-se mais seguros para conservar os habitantes. O que há de singular nessa alienação consiste em que, ao aceitar os bens dos particulares, a comunidade os despoja. E outra coisa não faz senão assegurar-lhes a posse legítima, mudar a usurpação no verdadeiro direito e a fruição em propriedade. Então, os possuidores, considerados como depositários do bem público, com seus direitos respeitados por todos os membros do Estado e mantidos por todas as suas forças contra o estrangeiro, em virtude de uma cessão vantajosa ao público e mais ainda a si mesmo, adquirem, por assim dizer, o que tinham dado. Paradoxo facilmente explicável pela distinção dos direitos que o soberano e o proprietário possuem sobre o mesmo solo, como veremos mais adiante. Pode também acontecer que os homens comecem a unir-se antes de nada possuírem e que, apropriando-se em seguida de um terreno suficiente para todos, o desfrutem em comum ou o dividam entre si, seja em iguais proporções, seja segundo as proporções estabelecidas pela soberania. De qualquer modo que se faça tal aquisição, o direito de cada particular sobre sua parte do solo está sempre subordinado ao direito da comunidade sobre o todo, sem o que não haveria solidez no laço social nem força real no exercício da soberania. Terminarei este capítulo e este livro por uma observação que deve servir de base a todo o sistema social. É que o pacto fundamental, ao invés de destruir a igualdade natural, substitui, ao contrário, por uma igualdade moral e legítima a desigualdade física que a natureza pode pôr entre os homens, fazendo com que estes, conquanto possam ser desiguais em força ou em talento, se tornem iguais por convenção e por direito. Livro 2. A soberania é inalienável. A primeira e mais importante consequência dos princípios acima estabelecidos está em que somente a vontade geral tem possibilidade de dirigir as forças do Estado segundo o fim de sua instituição, isto é, o bem comum. Pois, se a posição dos interesses particulares tomou necessário o estabelecimento das sociedades, foi a conciliação desses mesmos interesses que a tornou possível. Eis o que há de comum nesses diferentes interesses fornecedores do laço social. Se não houvesse algum ponto em torno do qual
todos os interesses se harmonizam, sociedade nenhuma poderia existir. Ora, é unicamente à base desse interesse comum que a sociedade deve ser governada. Digo, pois, que outra coisa, não sendo a soberania, senão o exercício da vontade geral, jamais se pode alienar, e que o soberano, que nada mais é senão um ser coletivo, não pode ser representado a não ser por si mesmo. É perfeitamente possível transmitir o poder, não porém a vontade. Com efeito, se não é impossível fazer concordar uma vontade particular com a vontade geral em torno de algum ponto, é pelo menos impossível fazer com que esse acordo seja durável e constante. Porque a vontade particular, por sua natureza, tende às preferências e a vontade geral à igualdade. É ainda assim mais impossível haja um fiador desse convênio. E mesmo quando sempre devesse existir, não seria ele de um efeito da arte, mas do acaso. O soberano pode perfeitamente dizer: desejo neste instante o que tal homem deseja, ou ao menos o que ele diz desejar, mas não pode dizer: o que este homem desejar, amanhã eu o desejarei ainda, visto ser absurdo entregar-se à vontade aos grilhões para o futuro e não depender de nenhuma vontade, consentir em nada que contrarie o interesse do ser que deseja. Se o povo, portanto, promete simplesmente obedecer, dissolve-se em consequência desse ato, perde sua qualidade de povo. No instante em que houver um senhor, não mais haverá soberano, e a partir de então o corpo político estará destruído. Não quer isso dizer que as ordens dos chefes não possam ser consideradas como vontades gerais, enquanto o soberano, livre para isso, se opor, não o faz. Em semelhante caso, deve-se do silêncio universal presumir o consentimento do povo, o que se explicará mais demoradamente. A soberania é indivisível. Pela mesma razão que a torna alienável, a soberania é indivisível, porque a vontade é geral, ou não o é. É a vontade do corpo do povo, ou apenas de uma de suas partes. No primeiro caso, essa vontade declarada constitui um ato de soberania e faz lei. No segundo, não passa de uma vontade particular, ou um ato de magistratura, e no máximo um decreto. Porém, nossos políticos, não podendo dividir a soberania em seu princípio, dividam-na em força e em vontade, em poder legislativo e em poder executivo, em direitos de impostos, de justiça e de guerra, em administração interior e em poder de tratar com o estrangeiro. Ora, confundem todas essas partes, ora separam, fazem do soberano um ser fantástico, formado de peças ajustadas. É como se compusessem o homem reunindo diversos corpos, um dos quais teria os olhos, outros braços, outros pés e nada mais. Os pelotiqueiros do Japão, segundo dizem, despedaçam uma criança à vista da existência. Em seguida, lançam ao mar, um após o outro, todos os membros e fazem a criança voltar ao chão viva e completamente reajustada. Tais são aproximadamente os engodos de nossos políticos. Depois de haverem desmembrado o corpo social graças a uma prestigitação digna da feira, reúnem as peças, não se sabem como. Provém esse erro da inexistência de noções exatas a respeito da autoridade soberana e por se haverem tomado como partes dessa autoridade o que não era mais que emanações da mesma. Assim olhou-se, por exemplo, o ato da declaração de guerra e o de assinar a paz como atos de soberania, o que é falso, uma vez que cada um desses atos, de modo algum, constitui uma lei, mas tão somente uma aplicação da lei, um ato particular que determina o caso da lei, como se verá com clareza quando a ideia unida
ao termo lei for fixada. Observando igualmente as demais divisões, perceberíamos que todas as vezes que imaginamos ver a soberania partilhada, nos enganamos, que os direitos tomados como partes dessa soberania lhes são todos subordinados e sempre supõem vontades supremas, dos quais esses direitos só dão a execução. Não se saberia dizer quanto essa inexatidão tem obscurecido as decisões dos autores em matéria de direito político, quanto pretenderam julgar os respectivos direitos dos reis e dos povos, no tocante aos princípios estabelecidos. Todos podem ver, nos capítulos 13 e 5 do primeiro livro de Grotius, de que maneira este sábio e Barbeirac, seu tradutor, se encabrestam e embaraçam em sofismas receosos de dizer muito ou de não dizer o suficiente, consoante seus intentos, e de pôr em choque os interesses que tinham de conciliar. Grotius, refugiado em França, descontente da pátria e querendo cair nas boas graças de Luís XV, a quem dedicou o livro, nada economiza no sentido de despojar os povos de todos os direitos e revestir os reis com toda a arte possível. Foi também essa a atitude de Barbeirac, que dedicava sua tradução ao rei da Inglaterra, Jorge I, mas, desgraçadamente, a expulsão de Jacques II, por ele chamada de abdicação, forçava-o a manter reserva, a esquivar-se, a tergiversar para não transformar Guilherme num usurpador. Se esses dois escritores tivessem adotado os verdadeiros princípios, todas as dificuldades seriam superadas e eles se teriam mostrado sempre consequentes, mas nesse caso teriam com tristeza dito a verdade e cortejado unicamente o povo. Ora, a verdade de nenhum modo conduz à fortuna, e o povo não concede embaixadas, nem cátedras, nem pensões. A vontade geral pode errar. Resulta do precedente que a vontade geral é sempre reta e tende sempre para a utilidade pública, mas não significa que as deliberações do povo tenham sempre a mesma retitude. Quer-se sempre o próprio bem, porém nem sempre se o vê. Nunca se corrompe o povo, mas se o engana com frequência, e é somente então que ele parece desejar o mal. Há muitas vezes grande diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta olha somente o interesse comum, a outra o interesse privado, e outra coisa não é senão a soma de vontades particulares. Mas tirai dessas mesmas vontades as que, em menor ou maior grau, reciprocamente se destrói, e resta como soma das diferenças as vontades gerais. Se quando o povo suficientemente informado delibera não tivessem os cidadãos, se quando o povo suficientemente informado delibera não tivessem os cidadãos nenhuma comunicação entre si, sempre resultaria a vontade geral do grande número de pequenas diferenças e a deliberação seria sempre boa. Quando, porém, há brigas, associações parciais, a expensas da grande, a vontade de cada uma dessas associações torna-se geral em concernente ao Estado. Pode-se então dizer que já não há tantos votantes quantos são os homens, mas apenas tantos quantos forem associações. As diferenças se tornam mais numerosas e fornecem o resultado menos geral. Finalmente, quando uma dessas associações se apresente tão grande a ponto de sobrepujar todas as outras, não mais tereis por resultado uma soma de pequenas diferenças, porém uma diferença única. Deixa de haver, então, a vontade geral,
e a opinião vencedora é tão somente uma opinião particular. Portanto, a fim de se ter o perfeito enunciado da vontade geral, importa não haja no Estado sociedade parcial e que cada cidadão só manifeste o próprio pensamento. Foi assim a única e sublime instituição do grande Licurgo, pois, se houver sociedades parciais, será necessário multiplicar o seu número e prevenir a desigualdade entre elas, como o fizeram Solon, Numa e Servius. Tais precauções são as únicas adequadas para que a vontade geral esteja sempre esclarecida e o povo de modo nenhum se equivoque dos limites do poder soberano. Se o Estado ou a cidade só constitui uma pessoa moral cuja vida consiste na união de seus membros, e se o mais importante de seus cuidados é o de sua própria conservação, é necessário uma força universal e compulsória para mover e dispor cada uma das partes da maneira mais conveniente para o todo. Como a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre todos os seus membros, dá ao pacto social, ao corpo político, um poder absoluto sobre todos os seus, e é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade geral, recebe, como eu disse, o nome de soberania. Contudo, além da pessoa pública, temos a considerar as pessoas privadas, que a compõem e cuja vida e liberdade são naturalmente independentes delas. Trata-se, pois, de distinguir com acerto os respectivos direitos dos cidadãos e do soberano, e os deveres a cumprir por parte dos primeiros, na qualidade de vassalos, do direito natural que devem desfrutar na qualidade de homens. Convém que tudo quanto cada qual aliene, em virtude do pacto social, de seu poder, de seus bens, de sua liberdade, seja apenas a parte cujo uso, interesse, a sociedade, todavia, é preciso igualmente convir que só o soberano pode ser juiz desse interesse. Todos os serviços que possa um cidadão prestar ao Estado, tão logo o soberano solicite, passam a constituir um dever. Mas, de seu lado, o soberano não tem o direito de sobrecarregar os vassalos de nenhum grilhão inútil à comunidade. Sequer o pode desejar, porque, sob a lei da razão, nada se faz sem causa, do mesmo modo que sob a lei natural. Os empenhos que nos ligam ao corpo social só são obrigatórios pelo fato de serem recíprocos, e é tal sua natureza que, desempenhando-os, não se pode trabalhar para outrem, sem trabalhar também para si mesmo. Porque é sempre reta a vontade geral, e porque desejam todos constantemente a felicidade de cada um, senão pelo fato de não haver quem não se aproprie dos termos cada um e não pense em si mesmo ao votar por todos. Recapitulando, porque é sempre reta a vontade geral, e porque desejam todos constantemente a felicidade de cada um, senão pelo fato de não haver quem não se aproprie dos termos cada um e não pense em si mesmo ao votar por todos. Isso prova que a igualdade de direito e a noção de justiça que aquela produz derivam da preferência que cada um se atribui e, por conseguinte, da natureza do homem, que a vontade geral, por ser realmente conforme, deve existir no seu objeto, bem como na sua essência, que deve partir de todos para todos ser aplicada, e que perde sua retidão natural quando tende a algum objeto individual e determinado, porque então, julgando do que nos é estranho, não temos nenhum real princípio de equidade a conduzir-nos. Com efeito, tão logo se trate de um fato ou de um direito particular, sobre o ponto não regulado por convenção geral, é interior. O negócio se toma contencioso,
constitui um processo em que os particulares interessados representam uma das partes e o público outra, mas no qual não vejo nem a lei a ser seguida, nem o juiz que deve pronunciar. Seria então ridículo remontar a uma expressa decisão da vontade geral, que só pode ser a conclusão de uma das partes e que, por conseguinte, não passa para a outra de uma vontade estranha, particular, induzida à injustiça e sujeita ao erro. Assim, do mesmo modo como uma vontade particular não pode representar a vontade geral, por seu turno, muda de natureza quando tem um objeto particular, e não pode, como geral, decidir nem sobre um homem nem sobre um fato. Por exemplo, quando o povo de Atenas nomeava ou destituía os chefes, tributava honras a um, impunha castigos a outro, e por infinidade de decretos particulares, exercia indistintamente todos os atos do governo, não mais estava então de posse da vontade geral, propriamente dita, não mais agia como soberano, mas como magistrado. Isto parecerá contrário às ideias comuns, mas é preciso me concedam o tempo de expor as minhas. Deve-se por aí conceber que o que generaliza a vontade é menos o número de vozes que o interesse comum que as une, porque numa instituição cada qual se submete necessariamente às condições que impõe aos outros. Admirável acordo do interesse e da justiça que fornece às deliberações comuns um caráter equitativo, o qual se vê desvanecer-se na discussão de todo negócio particular a falta de um interesse comum que una e identifique a regra do juiz com a da parte. Por qualquer dos lados que se remonte ao princípio, chega-se sempre à mesma conclusão, a saber que o pacto social estabelece tal igualdade entre os cidadãos que os coloca todos sob as mesmas condições e faz com que todos usufruam dos mesmos direitos. Destarte, pela natureza do pacto, todo ato de soberania, isto é, todo ato autêntico da vontade geral, obriga ou favorece todos os cidadãos, de maneira que o soberano apenas conheça o corpo da nação e não distinga nenhum dos corpos que a compõem. Que é, pois, na realidade, um ato de soberania. Não é um convênio entre o superior e o inferior, mas uma convenção do corpo com cada um de seus membros. Convenção legítima, porque tem por base o contrato social. Equitativa, porque é comum a todos. Útil, porque não leva em conta outro intento que não o bem geral, porque possui como fiadores a força do público e o poder supremo. Enquanto os vassalos estiverem apenas sujeitos a tais convenções, não obedecerão a ninguém, mas unicamente à própria vontade, e perguntar até onde se estendem os respectivos direitos do soberano e dos cidadãos é perguntar até que ponto podem estes empenhar-se consigo mesmos, cada um com todos, e todos com cada um deles. Vê-se por aí que o poder soberano, todo absoluto, todo sagrado, todo inviolável que é, não passa, nem pode passar além dos limites das convenções gerais. É que todo homem pode dispor plenamente da parte de seus bens e da liberdade que lhe foi deixada por estas convenções, de sorte que o soberano jamais possui o direito de sobrecarregar um vassalo, mas que outro, porque então, tornando-se o negócio particular, deixa o seu poder de ser competente. Uma vez admitidas essas distinções, é tão falso haver no contrato da parte dos particulares qualquer renúncia verdadeira que sua situação, por efeito do contrato, se torna realmente preferível à que tinha anteriormente, porque, em lugar de uma alienação, fizeram a troca vantajosa de uma maneira incerta e precária por uma outra melhor e mais segura da independência natural pela liberdade do poder de causar dano a outrem por sua própria segurança e da força que podia ser por outros sobrepujada por um direito que a união social transforma em invencível.
A própria vida consagrada por eles ao Estado fica continuamente protegida e quando a expõem na defesa deste, que fazem então senão desenvolver o que dele receberam? Que fazem eles além do que teriam frequentemente feito e com maior perigo, no entanto, no estado natural, quando, entregando-se a inevitáveis combates, defendem-se com perigo de todas. Recapitulando aqui. Que fazem eles, além do que teriam frequentemente feito, e com maior perigo no estado natural, quando, entregando-se a inevitáveis combates, defendessem com perigo de vida o que lhes servem para a conservar. Todos devem necessariamente lutar em defesa da pátria, é verdade, mas também é verdade que ninguém necessita de combater para a própria defesa. Com referência à nossa segurança, não ganhamos ainda quando nos dispomos a correr os riscos que seria necessário correr em nosso favor, tão logo fôssemos dessa segurança despojados? Do direito de vida e morte. Pergunta-se como podem os particulares, desprovidos do direito de dispor da sua vontade, transferir ao soberano esse mesmo direito que não possui. Tal questão só parece difícil de ser resolvida porque está mal colocada. Todo homem tem direito de lutar pela sua pátria, arriscando a vida sim. Alguma vez foi dito que quem se lança por um ato de coragem em defesa da sua pátria está errado. Isso é glorioso. Defender a pátria é sublime. O tratado social tem por objetivo a conservação dos contratantes. Quem quer o fim, quer também os meios, e esses meios são inseparáveis de alguns riscos, inclusive de algumas perdas. Quem quer conservar os seus bens à expensa dos outros, corre sério risco de ser chamado de velhaco.